da carência. Encerrando nossa série sobre o medo. A série que se chama Sem Medo de Viver. Uma série que eu decidi tratar sobre esse assunto devido a todas as preocupações que têm surgido nesse tempo que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade a qual nós estamos vivendo. E eu queria encerrar essa série falando dessa temática, o medo da carência. Pois é, medo da carência. Quantos de nós talvez não sentiu alguma vez na vida um medo, algum tipo de medo? E há vários medos. Eu falei aqui nesse mês sobre alguns, por exemplo, medo do futuro, medo de assumir responsabilidades, medo do novo, enfim, falei de vários medos. Inclusive, no domingo passado, nosso culto, nós já atingimos mais de 700 visualizações no último domingo da nossa mensagem. E se você quiser ver as outras mensagens, dentro do nosso Facebook, está lá todas as mensagens, todos os domingos, sobre a série do medo. E hoje nós vamos encerrar com essa temática. Então a primeira pergunta que eu faço para você é: o que é carência? O que é carente? Uma pessoa carente. O que seria isso? Segundo o dicionário, carência é a falta de alguma coisa, a privação ou carência de alimentação, enfim. Carência basicamente é a falta de algo. Quando você está privado de algo que é importante, que é básico para você. E nós temos vários tipos de carência em nossas vidas, na sua e na minha vida. Talvez a carência que você já sentiu ou esteja sentindo seja a carência de um carinho. Talvez essa necessidade emocional, afetiva ou sentimental. Talvez uma carência mais afetiva, né? Por exemplo, um laço afetivo entre pai e filho, entre marido e mulher. Talvez você está vivendo um momento como esse. Ou você já teve ou você tem esse medo de faltar na sua vida isso. Além do mais, medo de informações, né? Carência de informações. Talvez você já sentiu medo de não estar informado de tudo. Você talvez seja aquela pessoa que gosta de estar informado de tudo, e quando você percebe que algo faltou em relação às suas informações, você fica com medo. São carências. Ainda, a carência financeira, né? O medo da escassez financeira. Talvez todos nós passamos por isso já, de olhar e projetar o futuro e pensar: puxa vida, vai faltar. Ou então, carência da saúde, medo em relação à saúde. No momento de pandemia em que vivemos, talvez isso seja mais constante ainda nas famílias. Ou então, talvez, o medo de amizades, carência de amizades, a falta delas. Você talvez já se pegou com medo, ou você tem esse medo de ficar sozinho, de não ter pessoas mais ao seu lado. Quem nunca sentiu medo de falta de alguma dessas coisas que eu citei? Quem nunca sentiu medo talvez de um carinho, medo de um afeto? Quem nunca sentiu a falta, aliás, de um medo, de um afeto? A falta de informação, a falta de dinheiro, a falta de saúde, a falta de amigos, pessoas, de afeto. São medos comuns. Já parou para pensar? Talvez todos os dias você e eu nós sentimos algum tipo de medo nesse sentido, dessa carência. Mas eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão sobre essa carência. Porque a carência, esse medo dessa carência nos leva a preocupações. E é essas preocupações que acabam afetando a nossa vida. Porque nós sentimos medo, nós sentimos falta de algo, isso nos causa medo, que nos traz automaticamente o quê? Preocupação. E é nesse ponto que eu quero falar com você, essa preocupação. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 24 até o 34. O texto de Jesus está nos ensinando aqui, com base aqui no Sermão do Monte. E Jesus diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e
preferir o outro? Ou será fiel a um e desprezará o outro? Vocês não querem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que o passarinho? E nenhum de vocês pode completar sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Amém. Essa é a palavra do Senhor. E nesse texto, Jesus está nos ensinando sobre a questão das riquezas, inicialmente. Ele fala aqui do escravo. Ele fala aqui sobre servir ao dinheiro e servir a Deus. E ele faz aqui Jesus faz aqui um ensinamento sobre as preocupações. Porque muitas vezes nós colocamos o dinheiro como acima de todas as coisas. E Jesus está combatendo isso. Porque nós muitas vezes nos preocupamos demais com algumas coisas sem necessidade. E Jesus também nos traz um ensinamento extremamente importante sobre o Pai que está próximo, o Pai que sabe todas as coisas. E aí vem a pergunta: por que então a preocupação? Por que o medo? Eu quero trazer para vocês 3 ensinamentos sobre como nós vencemos esse medo desta carência, o medo desta falta, dessa escassez. E o primeiro, nós precisamos entender que a preocupação não nos leva a nada de positivo. Nada. A preocupação não nos leva a nada de positivo. No verso 27 diz assim: e nenhum de vocês pode completar sua vida, por mais que se preocupe com isso. Jesus condena aqui a preocupação contínua. É lógico, gente, a preocupação, ela tem a sua normalidade e ela se torna importante para a vida. O problema é quando essa preocupação se torna algo contínuo. E essa preocupação contínua, ela dispensa a presença de Deus. Max Lucado, ele diz assim: a ansiedade destrutiva tira Deus do nosso futuro. Essa preocupação contínua em excesso tira Deus do nosso futuro. Por quê? Porque quando nós estamos num patamar elevado de preocupação e ansiedade, nós nos esquecemos de Deus. Esquecemos de que é Ele que está cuidando da nossa vida. Portanto, a preocupação não leva a nada. Não vai cuidar da sua vida. Não vai resolver seus problemas. Não vai. O medo da carência nos leva a uma preocupação extrema que nos dá a ilusão do controle do tempo da vida. Há uma ilusão.
que essa preocupação extrema de faltar alguma coisa em nossas vidas nos leva a um falso controle, do tempo, um falso controle das situações, um falso controle das resoluções dos problemas. É um falso. Nós temos que entender que o início e o controle da vida está nas mãos de Deus. Portanto, Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe. Portanto, como Jesus diz aqui, que não há como incumpridar a vida. A preocupação não nos leva a nada. Não resolve problemas. O que resolve é nós entendermos que o início e o fim da nossa vida pertence a Deus. E se pertence a Deus, nós precisamos descansar, que Ele sabe todas as nossas necessidades. E Ele vai cumprir, Ele vai cuidar delas, porque é a promessa dEle. Mas lembre-se, necessidades não necessariamente aquilo que queremos. Deus sabe o que nós precisamos de fato. Porque às vezes nossos desejos são desejos de coisas que nós não precisamos. E a Bíblia diz que Deus cuidará das nossas necessidades. Então, primeira lição, entenda que a preocupação não nos leva a nada de positivo. Um segundo ensinamento precisamos lembrar que o cuidado de Deus é diário. Não tenha medo da escassez, não tenha medo da falta, da carência. O cuidado de Deus é diário. O verso 30 diz: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Entregue nas mãos do Senhor o dia de amanhã. Entregue nas mãos dEle. Viva o dia de hoje. Aproveite e usufrua das oportunidades que Ele te dá hoje. Às vezes nós ficamos tão preocupados com amanhã, tão preocupados, ansiosos, angustiados, que nós nos esquecemos de ver o presente, de viver que as oportunidades estão aqui hoje. As nossas necessidades, sim, são diárias, são diversas. E Deus, que é Pai, sabe. Portanto, Ele promete que todos os dias o nosso pão será derramado em nossas vidas. Jesus nos ensina isso claramente na sua oração. O Pai nosso que está nos céus. Porque o pão nosso, Ele vai nos dar todos os dias, nos dá e hoje. É o dia presente. É importante sim fazer planos, é importante ter sonhos, devem existir. Sim, exatamente. Mas precisamos lembrar que a concretização dos nossos sonhos e projetos dependem exclusivamente da vontade do Pai. Pois só Ele sabe o que nós podemos carregar. Pois só Ele sabe aquilo que necessitamos, como eu disse anteriormente. Portanto, o cuidado de Deus é diário, é presente. Então aproveite as oportunidades hoje. Deixe o futuro nas mãos de Deus. Você sonhou, você planejou, você orou. Amém. Então descanse no Senhor. Descanse em Deus. Porque às vezes nós sonhamos, planejamos, oramos e ficamos num desespero, nessa ansiedade contínua de que será, mas será, mas será, mas será. Ou você confia ou não confia. Não deixe esse medo tomar conta do teu coração. Não deixe o medo da escassez tomar conta do teu coração. Lembre-se, o futuro pertence a Deus.
Pense nisso. Em terceiro lugar, precisamos avaliar em qual reino estamos vivendo. Exatamente isso. O verso 33 diz: portanto, põe em primeiro lugar o reino, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Jesus aqui nos faz uma advertência e nos oferece um propósito. Às vezes eu falo aquele propósito, e você deve ter ouvido isso várias vezes também. Aqui há um propósito. Deus nos dá um direcionamento aqui, uma advertência e um propósito. De que há um reino para seguir. Há algo que nós devemos colocar no nosso coração em primeiro lugar. Isso é um propósito. E o principal propósito. Porque nós temos que entender que os reinos que nós colocamos como prioridades em nossos corações determinam nossos medos. Os reinos que colocamos como prioridade no nosso coração determinam nossos medos. Por exemplo, o reino da conquista. Você é alguém que busca a conquista a qualquer custo. O reino do vitimismo, você que vive um vitimismo total na sua vida, nada certo, nada pode, nada consegue. O reino do ego inflado, se acha sempre o melhor de todos, está sempre acima de todos. O reino da insatisfação, nunca está satisfeito com nada, entre outros reinos que podem estar no teu e no meu coração e sutilmente se tornam donos e reis da nossa vida. E o convite de Jesus é o reino de Deus. É esse reino, porque o reino de Deus, há alguém que reina, é Deus. Portanto, outros reinos elevam o ser humano para o centro. Isso mesmo, trazendo uma sensação de falta e vazio. Porém, o reino de Deus, Jesus é o centro. Portanto, nós nunca estaremos sozinhos. Olha que fantástico. Os reinos que nós colocamos em nosso coração exaltam sempre o ser humano, o homem como centro. Ele é o primeiro. E isso nos traz uma sensação de vazio, nos traz essa falta. Porém, o reino de Deus, primeiro, o centro é Jesus. O reino é do Pai. Logo, nós não estamos sozinhos quando nós decidimos viver nesse reino, viver para esse reino, colocar esse reino em primeiro lugar em nossas vidas. Portanto, lembre-se, para você vencer o medo, esse medo da carência, lembre-se que a preocupação não te leva a nada, que todos os dias Deus cuida de você e de mim, e que precisamos colocar o reino de Deus no nosso coração, porque desta maneira nós conseguimos compreender que não haverá falta, porque Deus sabe o que nós precisamos. A verdade é que Deus selecionará aquilo que nós necessitamos de verdade. Essa é a ação de Deus em nossas vidas. Portanto, você não está sozinho, você não está sozinha, nunca ficará sozinho e nunca ficará sozinho. Eu não sei como essa mensagem vai encontrar o teu coração, em qual dia, em qual horário, aonde você estiver, mas essa mensagem eu digo para você hoje: você não está sozinho, você não estará sozinho jamais, jamais. Eu quero te dar um exemplo para a gente encerrar esse momento de hoje. Esse exemplo eu vi numa leitura que eu fiz, eu achei muito importante. Como nós podemos entender a preocupação em nossas vidas. Imagine uma filha. Uma filha acorda, o pai acorda ela de manhã, ela entra na escola às 7 horas da manhã, ela já acorda às 6h30, já em cima da hora, atrasada. E o pai vê ela levantando, correndo,
Ela corre, troca de roupa, arruma o cabelo mais ou menos, cobra o leite correndo, Malemar toma café e o pai vendo aquilo, entra no carro correndo, o pai sai com ela no carro e de repente ela começa a ficar nervosa, olhando o relógio, preocupada, porque está atrasada. E o pai vendo tudo aquilo. E aí eu pergunto, por que a menina, a filha, não pediu ajuda ao pai? O pai estava sempre ali olhando ela, vendo toda aquela correria que ela estava fazendo. Faz uma coisa, pega outra, busca outra, pega a mochila, arruma roupa. Ela poderia olhar para o pai e falar, pai, me ajuda, preciso. Mas a grande questão é que quando nós estamos preocupados de uma forma extrema, ansiosos, isso nos cega de tal maneira que nós nos esquecemos que ao nosso lado existe um pai que está vendo a nossa correria, um pai que está vendo a nossa ansiedade, um pai que está vendo nós preocupados com tantas coisas. Ele está ali pronto para te ajudar. O problema é que nós não olhamos para o lado e percebemos esse pai, porque estamos tão cegados em nossas buscas, em nossas preocupações. Mas o pai está ali, pronto para te ajudar, esperando o momento que você vai olhar e dizer, pai, eu preciso da sua ajuda. Eu não vou conseguir sozinho. Mas ao invés disso, muitas vezes fazemos igual a menina. Choramos, entramos em desespero, porque não encontramos saídas. E esse texto de Jesus nos diz o seguinte, exatamente, que há um pai que cuida dos seus filhos. Há um pai que está sempre ao lado dos seus filhos. Mas é um pai que respeita. É um pai que ama. É um pai que não entra sem permissão na vida dos seus filhos. Ele está observando. Eu não sei como está a sua vida hoje, como está a sua história. Quais são os seus medos? Imagine essa menina da história, que tem medo de escuro, talvez, num quarto escuro, sendo que o pai está ali com ela, ao lado dela, e mesmo você fica com medo. Talvez seja a hora de você lembrar que no meio dessa correria toda que você está, no meio dessa preocupação toda que você vive, no meio dessa ansiedade toda que você se encontra, existe o pai que está observando tudo isso, só esperando você olhar para ele e dizer, pai, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor, pai. Me ajuda. Me ajuda. Será que você consegue entender isso? Que você não precisa viver esses medos extremos na sua vida? Será que você consegue entender que você não precisa ter esse medo da falta, esse medo do futuro, esse medo do novo, esse medo de assumir responsabilidades? Não precisa, sabe por quê? Porque você não está sozinha, você não está sozinho. Porque antigamente nós estávamos sim. Nós estávamos sozinhos, porque o pecado separou os filhos do pai. O pecado rompeu esse relacionamento. Mas o pai, sendo tão amoroso, nos amou tanto, 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 que ele dá o seu único filho, o primeiro filho unigênito. Esse filho vem, esse filho vive, encarna, esse filho morre na cruz. O pecado, a morte que era para nós, estava nos ombros dele. E ele vai, morre e vence essa morte. E quando ele vence a morte no terceiro dia, em que o túmulo está vazio, isso significa para nós que a partir daquele momento, todos aqueles que creem nesse Filho primogênito e único que vive e reina nos dias de hoje, não estão mais sozinhos. Não vivem mais sozinhos.
Sempre o Pai estará perto novamente para amá-los, para ajudá-los, para ensiná-los. Porque a morte e a ressurreição de Cristo nos leva a um lugar onde estaremos juntos com a Trindade. O reino de Deus é o reino da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito habitam juntos simultaneamente num amor perfeito, numa união perfeita. E essa união perfeita nos convida para que possamos estar junto dela. Isso quer dizer o quê? Que nós não estaremos mais sozinhos. Não há uma necessidade de medo. Que esse medo não te corroa mais. Que esse medo não te amordace mais. Que esse medo não te segue mais. Em nome de Jesus. Eu deixo para você o texto de Isaías. Isaías 41:10 diz: por isso, não tema. O Senhor Deus está dizendo: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Amém. Se você puder falar um amém onde você estiver. Glorificar a Deus. Porque você não está sozinho. Não há por que ter medo. Deus te deu uma vida para se viver de uma forma abundante. Uma forma onde as coisas, onde o medo não domina mais, onde o medo não vai mais correr teu coração, onde o medo não vai mais te cegar, mas aonde essa paz, que excede todo entendimento, preencherá o nosso coração. Essa paz daqueles que decidiram colocar o reino em primeiro lugar. Essa paz para aqueles que decidiram crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Aqueles que decidiram permanecer em Deus em todo o tempo. Que assim Deus te abençoe. Que assim Deus, encerrando essa série sobre o medo. Foi o mês todo falando sobre isso, gente. Eu também tenho medos. Certamente você também tem medos. Mas esse medo, ele é anulado. Ou ele diminui quando nós entendemos. Quando nós entendemos que nós não estamos mais sozinhos. Você não está mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. Há a Trindade. E não tem coisa melhor do que ter a Trindade junto com a gente em nossa vida. Caminhando com a gente, nos ensinando. Em nome de Jesus. Portanto, que nessa noite você possa vivenciar isso na sua vida. Esta paz que excede todo entendimento. De que não haverá escassez. Não haverá por que ter medo do futuro. Não haverá por que ter medo de assumir responsabilidades. Não haverá motivos para ter medo do novo. Não haverá motivos. Apenas viva os propósitos de Deus na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente?